a questão das barreiras de potencial, tá? A questão das barreiras de potencial. Então, o primeiro sistema que a gente estudou na mecânica quântica foi a partícula na caixa. Então, nós resolvemos o problema da partícula na caixa, que é o quê? É uma partícula que está presa, né? Num poço de potencial infinito. Então, você tem paredes de altura infinita, entre aspas, né? Que é o potencial infinito. E a partícula está presa ali. E aí, a gente viu que as condições de contorno fazem com que a gente chegue à energia quantizada. Tá certo? Chega à energia quantizada. Como psi de x precisa ser zero nas duas paredes, porque fora dessa região a função de onda é zero, e a função precisa ser contínua, né? Para que ela seja bem comportada. Então, quando a gente aplica as condições de contorno, a gente vê que a energia é quantizada. Só que, se a partícula não estiver presa, não existem essas condições de contorno, tá, turma? E a gente vai ver aqui que essa energia não é quantizada. E a gente vai ver os dois extremos, né? A partícula livre e a partícula na caixa. E a gente vai ver uma parte intermediária. Essa parte intermediária, que junta as duas coisas, dá origem a fenômenos puramente quânticos que a gente só consegue explicar resolvendo a equação de Schrödinger. Porque se a gente pensar com a mecânica clássica, não sai. Seria impossível. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Então vamos começar aqui pelo problema da partícula livre. O que é a partícula livre? É uma partícula cuja energia potencial é zero, só que ela não está na caixa. Não tem restrição para o movimento dela. Ela pode andar, ó, em todo o espaço. Não existe restrição, tá? Então, se a energia potencial é zero, a equação de Schrödinger é essa. Se eu ajeitar, né? Trouxer a energia aqui para o lado esquerdo, dividir todo mundo por h cortado ao quadrado sobre 2m, a equação fica assim, né? d2 psi dx2 igual a 2me sobre h cortado psi de x. E a gente já viu a solução para esse tipo de equação, né? A gente já viu, né? A gente viu que isso aqui é uma constante positiva, não é isso? Então, se isso aqui a equação é uma constante positiva, a solução é essa aqui, né? A solução geral, a vezes e elevado a ikx mais b elevado a menos ikx. Em que k é a raiz quadrada do termo que multiplica o psi de x, né? Do termo que multiplica o psi de x. Então, se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, vai ficar raiz quadrada de 2me e a raiz quadrada de h cortado ao quadrado é h cortado. Então, esse aqui é o meu k. E a e b são constantes arbitrárias. Então, como não tem condição de contorno, turma, minha partícula está livre, essa energia não é quantizada, tá? E eu tenho essas constantes arbitrárias. Vamos considerar agora a interpretação física dessas autofunções e funções de onda para a partícula livre. Então, o primeiro caso que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos considerar que essa constante B aqui é igual a zero. Tá? Porque, lembrando, como a gente chegou nessa solução geral, né? Como é que a gente resolve essa equação diferencial? A gente dá um chute, né? Qual é a função que eu derivando dá ela mesma? Um exponencial, né? E aí, é uma exponencial, eu derivando duas vezes, também tem que dar ela mesma, porque aqui tem a derivada segunda. Só que aí, por que tem um número complexo? Porque quando eu passo aqui para o outro lado fica negativo, e aí quando fica negativo vai dar raiz quadrada, vai aparecer uma raiz quadrada de menos 1. Então foi assim que a gente chegou nessa solução geral. Aí tanto faz eu ter um termo para esse expoente positivo como para o expoente negativo. Agora eu vou analisar cada caso separadamente. Se eu estiver analisando só esse primeiro termo, ou seja, B igual a zero, como que eu analiso fisicamente o momento da minha partícula? Eu vou calcular o valor médio do momento. Como que eu calculo o valor médio? O que nos diz um daqueles postulados que a gente viu no assunto anterior? Que o valor médio é a integral em todo o espaço de psi de x, o operador, psi asterisco de x, o operador psi de x. Tá certo? Então aqui, turma, de novo, não vou resolver. Aqui, tá aqui a resolução. Se tiver dúvida, pode me perguntar depois. Quando eu aplico o meu P de x ao meu psi de x, que agora é simplesmente a elevado a ikx,
que vai acontecer? Meu P de x é menos IH cortado D dx. Então, eu vou derivar essa função aqui. Derivada de AEI elevado a IKX é A vezes I vezes K E elevado a IKX. Tá certo? Então, ó, esse menos IH cortado sai dessa integral, tá? Sai dessa integral. A derivada vai ficar A vezes E elevado a IKX. O IK, né, que apareceu da derivada, também sai da integral. E quem é o meu psi asterisco? O meu psi asterisco é A vezes E elevado a menos IKX. Ó, apareceu aqui, tá? Apareceu aqui, apareceu aqui. Aí, turma, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu multiplicar E elevado a menos IKX por E elevado a IKX, quando eu somo esses expoentes, né, mesma base, somo os expoentes, vai dar zero, vai dar E elevado a zero. E E elevado a zero é 1, tá? E elevado a zero é 1. Então, essa integral aqui é a mesma coisa que integral de A asterisco vezes A, tá? Mas isso aqui a gente só vai usar mais tarde. Aqui, o que eu fiz? Eu voltei, né? Isso aqui é o psi asterisco. Opa, tá no branco, aí ele tá apagando meu slide. Então, isso aqui é o meu psi asterisco, né? Essa aqui é a minha psi. E a integral de psi asterisco psi é 1, né? Que é a probabilidade de eu encontrar a partícula em qualquer lugar. Então, o valor médio desse momento deu menos i ao quadrado, h cortado vezes k. I ao quadrado é menos 1, menos i ao quadrado é 1. Então, fica h cortado vezes k. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu pegar h cortado e multiplicar pelo k, que é raiz de 2me sobre h cortado, vai cancelar o h cortado, ó. Sobra só raiz de 2me. Então, o resultado disso aqui é o seguinte. O momento, o valor médio do momento de uma partícula livre é quando eu considero que o termo B, que tem o B, a constante B é igual a zero, é raiz de 2me. Então, isso aqui é uma constante, tá? Raiz de 2me positiva. É uma constante positiva. Se o momento é uma constante positiva, isso significa que a minha partícula está se movendo para a direita. Está se movendo para a direita. Tudo bem, turma? Porque o momento, o que é o momento? Massa vezes velocidade. Se o momento é positivo, a massa é positiva, então a velocidade é positiva. Então, minha partícula está se movendo para a direita. Se eu considerar agora que o primeiro termo é zero, que o A é igual a zero, é a mesma coisa, só troca o sinal, então o momento médio vai ser menos raiz de 2me. O que significa isso? Que a velocidade é negativa, minha partícula está se movendo para a esquerda. Tudo bem? Então, a minha solução geral ela é composta por dois termos. A minha solução geral da equação de Schrödinger para a partícula livre é composta por dois termos. Um que leva em conta o movimento da partícula para a direita e outro que leva em conta o movimento da partícula para a esquerda. Então, se eu tenho uma partícula livre que eu sei que ela está se movendo para a direita, é porque ela só tem o primeiro termo, o segundo é zero. Se eu tenho uma partícula livre que eu sei que ela está se movendo para a esquerda, é porque ela só tem o segundo termo, o primeiro termo é zero. Vocês entenderam? Então, o primeiro termo da solução geral da partícula livre leva em conta o movimento dela para o sentido de x crescente, direita, enquanto que o segundo termo leva em conta o movimento dela para o sentido de x decrescente, para a esquerda. Podemos verificar também facilmente que psi de x é a autofunção do operador px, com alto valor raiz de 2me, tá? Então, ó, verificar como um exercício, tá? Façam isso aí. Verifiquem que essa função de onda da partícula livre, ela é autofunção do operador momento, tá? Aí aqui, turma, e de acordo com o postulado 3, o único valor possível para o momento é o alto valor, que é raiz de 2me. Então, aqui ó, um exemplo interessante de você tem a função de onda, ela é a autofunção de um operador que tem número imaginário,
tá? Mas quando você aplica, o alto valor dá um número real, que é o raiz de 2ME, como tem que ser, né? Que a gente viu agora há pouco. Então, se a minha função de onda ela é alto valor, ela é autofunção do operador momento, isso significa que os únicos valores que esse momento pode ter são os autovalores da minha equação de alto valor. Que no caso aqui só é esse, raiz de 2ME. Tá vendo que não tem nenhum N, não tem nenhum número quântico? Porque não tem condição de contorno. Então, essa minha partícula livre submetida a um potencial zero, né, energia potencial zero, é uma partícula de energia cinética raiz de 2ME. Aliás, de energia cinética E e de momento raiz de 2ME. Tá certo? Ela só tem energia cinética, não tem energia potencial. Como esse momento é constante, ele é determinado por esse alto valor, a incerteza desse momento é igual a zero. Tá certo? A incerteza desse momento é igual a zero. Tudo bem? E o que significa isso? Pelo princípio da incerteza, se a incerteza no momento é zero, a gente acabou de ver, né? A incerteza na posição tende a infinito. A incerteza na posição é infinita. Então, se eu tenho uma partícula livre submetida a um potencial zero, eu sei qual é o momento dela, mas não sei onde ela está de jeito nenhum. Ela pode estar em qualquer lugar no espaço. Não tem como eu saber a posição dessa partícula. A coordenada x dela é completamente desconhecida. E a probabilidade de encontrar ela em qualquer lugar do espaço é constante. Tudo bem? Então, conhecendo a partícula livre e conhecendo a partícula na caixa, agora como eu falei para vocês, vamos para as situações intermediárias, tá? Começando aqui com essa situação do potencial degrau. Então, imagine aqui que você tem duas regiões, tá, pessoal? Dividida por uma barreira de potencial. À esquerda dessa barreira, o potencial é zero. E à direita, o potencial é constante igual a V0. Tá certo? Então, eu defino a energia potencial para esse sistema da seguinte maneira. V de x é igual a V0 para x maior ou igual a zero e é zero para x menor que zero. Como que eu construo a equação de Schrödinger para esse problema? Então, temos que analisar fisicamente esse problema, tá? Suponhamos que uma partícula de massa m e energia total E esteja na região x menor que zero e que esteja se dirigindo para o ponto x igual a zero, tá? Então, minha partícula está aqui, ó, está à esquerda da minha barreira de potencial, ela está vindo para cá. Acontece... Tá, ainda não falei. Já eu falo da energia. Então, ela está se dirigindo para o x igual a zero, no qual o potencial V de x muda abruptamente de valor, né? Porque era zero, aí tem uma barreira de potencial. Pensa mesmo numa partícula, você chuta uma bola e tem uma lombada, um morrinho, né? Um montinho artilheiro, só que um montão artilheiro, tá? O que vai acontecer com essa bola? Segundo a mecânica clássica, a partícula vai se mover livremente nessa região até atingir x igual a zero, onde ela estará sujeita a uma força impulsiva atuando no sentido de x decrescente. Então, a partícula está livre, com potencial zero. Bateu na barreira de potencial, o que acontece? Ela sofre uma mudança abrupta de potencial, então existe um impulso, né? Não sei se vocês lembram de impulso, né? Que é integral de f de t dt. E aí você tem uma força que surge no sentido contrário, ou seja, empurrando a partícula de volta. Porque ela bateu na barreira de potencial, qual é a tendência? Vamos pensar classicamente, a física clássica, com a partícula mesmo, macroscópica. A tendência é o que? Ela voltar. Então, o movimento da partícula após sofrer a ação da força em x igual a zero depende, na mecânica clássica, da relação entre E e V0. Inicialmente, vamos tratar o caso em que E é menor que V0, ou seja, a energia da partícula é menor do que essa barreira de potencial. Então, o que a mecânica clássica prediz? Ela prediz o seguinte,
Minha partícula tem uma energia menor do que a barreira de potencial. Se ela tem uma energia menor que a barreira de potencial, ela não consegue atravessar essa barreira. Ela só consegue passar a barreira se ela tiver uma energia maior do que a barreira de potencial. Tá certo? Então a mecânica clássica diz que a partícula não pode passar para a região x menor que zero. Ou para a região x maior que zero, tá, turma? Depois tem que ajeitar isso aqui. Para a região x maior que zero. Ela está vindo lá da esquerda, tem a energia dela, e aqui tem uma barreira de potencial, ela não consegue ultrapassar a barreira. Como que fica a equação de Schrödinger para esses dois casos? Ó? À esquerda da barreira é a equação da partícula livre, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2 igual a e psi. E à direita da barreira, agora não, agora tem uma energia potencial. Então a equação de Schrödinger fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 psi dx2, mais v0 psi de x igual a e psi de x. Certo? Essas equações devem ser resolvidas separadamente, porque são equações diferentes, mas devem ser iguais em x igual a zero para que a função de onda seja bem comportada, né? Vamos lembrar aqui o que é uma função de onda bem comportada. Unívoca, contínua e finita. Então, onde é que eu tenho... poderia existir uma origem de descontinuidade? No x igual a zero, né? Porque as funções têm formas diferentes. Então, no x igual a zero, a função de onda deve ser contínua. E tudo isso vale também para a primeira derivada. Então, a primeira derivada também tem que ser contínua. Então, como eu falei para vocês, quando v de x igual a zero, a equação é a mesma da partícula livre. Então, não tem o que resolver, tá? A solução é a vezes e elevado a ik1 vezes x mais b e elevado a menos ik1 vezes x. Tá? Agora a gente está colocando esse k1 porque a gente tem dois casos, né? Antes da barreira e depois da barreira. Então, essas constantes vão ser diferentes. E o k1 é raiz de 2me sobre h cortado. Mesma solução lá da partícula livre. Já a segunda equação, né? Quando eu passo a energia para o lado de cá e divido tudo por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, ela fica com essa cara aqui, ó. d2 psi dx2 menos 2m v0 menos e sobre h cortado ao quadrado vezes psi de x é igual a zero. Então, turma, ela tem a mesma cara da equação diferencial que a gente viu para a partícula livre, para a partícula na caixa, para a equação de onda clássica lá atrás. Só que agora, esse coeficiente todo aqui, esse V0 menos E, ele é positivo. Tá? Esse V0 menos E é positivo, e aqui tem um menos, então isso aqui tudo é negativo. Então, se a gente voltar lá para aquela equação de onda clássica, lá que a gente usou lá um K maior que zero, K menor que zero, né? Então, no caso aqui da partícula livre, para esse caso aqui, cadê? Deixa eu voltar lá. Aqui. Não, aqui ainda não, aqui já está a solução. Aqui, né? Então, ó, quando isso aqui é um número positivo, que eu tenho que fazer o meu e elevado a kx, que eu derivo duas vezes, vai ficar um k ao quadrado e vai aparecer o raiz de menos 1. Por isso que a solução geral envolve, tem um i aqui. Porque isso aqui é positivo, né? E quando eu vou igualar, que eu tenho que passar isso aqui para o outro lado, ele vai ficar negativo. Que era o nosso k. No caso aqui é k maior que zero, porque a gente usou k aqui mesmo, lá na função de onda lá atrás, né? Certo? Já aqui, turma, para esse caso aqui, ó, esse número aqui ele é negativo. Quando vai para o outro lado, vai positivo. Quando eu tiro a raiz quadrada, não aparece número imaginário. Vai ficar um número real. Então, a minha solução aqui não tem número imaginário. Tá vendo? Que é real. Só que ela tem a mesma cara, né? Porque qual é a função que eu derivo duas vezes, vai aparecer ela de novo. É elevado a 1kx. Tá certo? Então, a minha função de onda aqui vai ser psi de x igual a c vezes e elevado a k2x mais d vezes e elevado a menos k2x para x maior ou igual a zero.
E o K2 é a raiz quadrada desse termo aqui, tá? Raiz quadrada de 2mv0 menos E sobre H cortado, que é o termo que está multiplicando por π de x. Tudo bem? Então a gente tem 4 constantes arbitrárias no conjunto dessas soluções aqui da equação de Schrödinger. Então a gente precisa analisar quais são os valores possíveis para essas constantes arbitrárias, para que a função de onda seja bem comportada e para que esse meu problema faça sentido fisicamente, tá certo? Então, verificamos que no caso em que x é maior ou igual a zero, quando o x tende a zero, o termo c vezes e elevado a k2x tende a infinito, e x deixa de ser finita. Aqui, ó. Para x menor que zero, a solução é essa, tá? A solução é essa aqui. Essa função ela é finita, tá? Porque isso aqui, quando a gente usa a relação de Euler, vai dar uma soma de senos e cossenos, ela é uma solução, ela é uma função ondulatória. Então ela é finita. Já essa aqui não, essa aqui é real. E ela vale para x maior ou igual a zero. Então quando x tende a mais infinito, essa exponencial aqui é elevada a infinito, é infinito. Então a minha função não vai ser finita se esse termo aqui for diferente de zero. Então, para que essa função de onda aqui seja finita, nessa região aqui do x maior ou igual a zero, esse termo aqui tem que ser zero, porque se ele não for zero, no infinito ela vai para infinito. Esse termo aqui não, quando isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para zero, porque aqui é elevado a menos k2x, tá certo? Então, consequentemente, para que a função de onda seja bem comportada, o meu c precisa ser zero, tá? Precisa ser zero. Então, primeira condição aqui já eliminou uma constante, c igual a zero. Agora vamos fazer com que ela seja contínua, tá? Para que ela seja contínua, as duas funções, entre aspas, né? As expressões para a função de onda nas duas regiões tem que ser igual no ponto em que muda, né, o potencial. Então, quem é a função que está à esquerda para x menor que zero? A é elevado a ik1x mais b é elevado a menos ik1x. E à direita, como c é igual a zero, só sobrou esse termo aqui, ó, d vezes e elevado a menos k2x. Onde é que elas têm que ser iguais? No x igual a zero. Quando eu substituo x por zero aqui, pessoal, fica e elevado a zero, que é 1, e elevado a zero, que é 1, e elevado a zero, que é 1. O que é que sobrou? A mais b igual a d. Então, existe essa relação aqui entre as constantes. D é igual a mais B. Então, já achei que C é igual a zero. Já achei que D é igual a mais B. Só que eu preciso achar uma forma de expressar todas elas em função de uma constante só. Eu só posso ficar com uma constante. E já vou dizer para que eu tenho que ficar com essa uma constante. Então, além do psi de x ter que ser contínuo, a derivada também tem que ser contínua. Então, a derivada da função na região à direita é essa aqui, né? Derivada de d vezes e elevado a menos k2x é menos k2d vezes e elevado a menos k2x. E a derivada de a vezes e elevado a ik1x mais b vezes e elevado a menos ik1x é ik1a elevado a ik1x menos ik1b elevado a menos ik1x. Então, quando você iguala essa aqui a essa e substitui no x igual a zero, de novo vai ficar e elevado a zero, que é igual a 1, nos três termos. E o que sobra é isso aqui, tá, turma? ik2 sobre k1 vezes d igual a menos b. Tá certo? Se eu pegar e somar essa equação com essa, o b vai cancelar, né? E o que vai ficar é que 2a é igual a d vezes isso aqui. Ou a igual a d sobre 2 vezes 1 mais ik1, ik2 sobre k1. E se eu subtrair, cancelo o a, e eu vou encontrar que o b é igual a d sobre 2 vezes 1 menos ik2 vezes sobre k1. Tá certo? Então, como eu tenho a em função de d, b em função de d e o c é igual a zero, eu posso colocar tudo em função de d, tá? Então, quando eu substituo tudo lá, turma, quando eu substituo esse A aqui lá na equação original, esse B lá na equação original, que eu vou obter isso aqui, o C é zero, né? Então, essa é a minha função de onda à esquerda da caixa,
e essa é a minha função de onda à direita da caixa. E a constante arbitrária dela determina a amplitude da autofunção. E a amplitude está relacionada com a probabilidade, e a gente sabe que a integral em todo o espaço de π asterisco π tem que ser igual a 1, né? Então, tem que sobrar uma constante entre aspas, porque essa é a constante de normalização, tá, turma? Essa é a constante de normalização. Por isso que sempre sobra uma constante nessas equações que a gente vai ver aqui. Agora vamos analisar esse fenômeno fisicamente. Ó. Consideremos a região x menor que zero. Região x menor que zero. Nela, o primeiro termo da função de onda descreve uma onda se propagando no sentido de x crescente, né? Foi o que a gente viu, né? Quando a gente desconsidera o segundo termo, fica só com o primeiro, porque o x a partícula está indo para a direita. Quando fica só com o segundo, está indo para a esquerda. Cada termo significa uma coisa. Assim, podemos associar o primeiro termo à incidência de uma partícula sobre o degrau de potencial e o segundo termo à reflexão da partícula pelo degrau. E essa associação vai ser usada para calcular a probabilidade que a partícula seja refletida, que é o chamado coeficiente de reflexão. Então vamos voltar lá para a figura, tá? Então, ó, imagina aqui a minha partícula, tá? Ela está vindo aqui, pá, bateu aqui. Existe uma probabilidade que ela bata e atravesse, né? Fique com esse potencial V0 e consiga passar da barreira. E existe uma probabilidade dela chegar aqui, bater e voltar. Tá certo? Como que eu interpreto isso em termos de função de onda? Se ela bate, mas consegue atravessar, ela vai estar indo para a direita. Então, aquele meu primeiro termo é diferente de zero. Se ela bate e volta, ela vai estar indo para a esquerda. Então, aquele meu segundo termo é diferente de zero. Pela mecânica clássica, nesse caso que a gente está analisando, E é menor que V0. Então, ela não tem chance de passar. Ela tinha que bater e voltar. O que significa isso? Se ela tem que bater e voltar, significa que a probabilidade de ela passar é zero, a probabilidade de eu encontrar ela bem aqui é zero, e a probabilidade de a onda ser refletida, de a partícula e a onda que acompanha ela serem refletidas, é 1. Isso é o que eu espero pela mecânica clássica. Agora, com essas equações que a gente acabou de obter, a gente vai ver que isso não é verdade. Ó. E existe esse cálculo aqui. O cálculo do chamado coeficiente de reflexão, tá? Não, nesse caso aqui é verdade, tá, turma? Mas a gente vai ver outros casos que isso não é verdade. Então, como que eu calculo essa probabilidade de ela passar e de ela voltar? Não é o quadrado da função de onda? O quadrado é o integral do complexo conjugado vezes ela, né? Então, a probabilidade de ela passar é o quê? É de o primeiro termo ser zero e o segundo ser diferente de zero. Quando eu integrar, só vai sobrar isso aqui, B asterisco vezes B. E a probabilidade de ela voltar é o quê? Voltar, ela está indo para a esquerda. Então, o primeiro termo é... É isso mesmo? Peraí, deixa eu... o primeiro termo está indo para a direita e o segundo termo está indo para a esquerda. Reflexão, né, coeficiente de reflexão é a probabilidade de ela voltar sobre a probabilidade de ela passar. Né? Probabilidade de ela voltar é o segundo termo ser diferente de zero. Então é isso aqui, B asterisco vezes B. A probabilidade de ela passar é o primeiro termo ser diferente de zero. Então é isso aqui, A asterisco vezes A. Então se você pegar aqui, a gente tem esses valores de B, né? O B conjugado, agora esse B é número complexo, né? E o A também é número complexo. Você tem que fazer o conjugado, tá? Então, se você substituir isso aqui, turma, esses valores de B e de A que a gente encontrou bem aqui, ó, né? A gente encontrou A e B em função de D. Então, aqui tem I, né? Então, quando você colocar o complexo conjugado e substituir naquela equação, de novo, mais uma vez, não vou fazer isso aqui, sugiro que vocês façam para
Isso aqui está de acordo com a mecânica clássica, tá? O fato de que esta razão seja igual a 1 significa que uma partícula incidente sobre o degrau de potencial, com E menor que V0, sempre é refletido, o que está de acordo com as previsões da mecânica clássica. Tá? Então essa probabilidade, o que é essa razão aqui? A probabilidade de ela ser refletida sobre a probabilidade de ela ser transmitida é 1. Então o que significa isso? Que ela é refletida. Tá certo? Usando a relação de Euler, é fácil mostrar isso aqui. Ó. Se eu substituir lá meu E elevado a ikx por cosseno de kx mais i seno de kx, né? Eu vou obter as equações dessa forma aqui. Se esse D for real, né? Que é a amplitude da onda, como é que fica o gráfico dessas funções? Ó, fica desse jeito aqui, tá, turma? Então, observem aqui, ó, esse gráfico. Ó. A minha partícula está vindo aqui, tá? Então, qual é a interpretação física desse gráfico? Ela está vindo da esquerda para a direita, aí, puf, ela bateu na barreira de potencial. Aí ela volta, tem uma onda refletida. Então, aqui é como se fosse a interferência, né, da onda incidente com a onda refletida. Só que à direita do meu zero, existe um pedacinho da função, tá vendo? Tem um pedacinho da função. E aqui esse ponto, né, no x igual a zero, é o que garante a continuidade. Quando a gente igualou, né, as duas expressões no x igual a zero, é para garantir isso aqui, ó, que a função de onda é contínua. Então, embora aquele coeficiente de reflexão tenha dado igual a 1, a minha função de onda tem um pedacinho aqui à direita do zero. Então, se eu fizer o quadrado disso aqui, ó, tá vendo? O quadrado, que é o psi asterisco vezes o psi, aparece outro pedacinho aqui, ó. Que pedacinho é esse? É esse d asterisco d é elevado a menos 2k2x. Ou seja, na região x maior que zero, existe uma probabilidade finita, embora pequena, de eu encontrar a partícula. Porque quando eu vejo a função de onda e interpreto probabilisticamente, eu vejo que existe uma probabilidade de ela estar aqui, ó. Aqui não é psi asterisco psi, se eu fizer aqui a integral, a área embaixo dessa curva é diferente de zero. Se é diferente de zero, existe uma probabilidadezinha. Então, mas ela, por que ela não é refletida, tá, turma? Aí a quântica a gente tem que abstrair, tá? Não tem jeito. É como, por exemplo, a gente tem que imaginar primeiro a onda, não a partícula. A minha partícula não tem uma onda associada? Então, ó, veio a minha partícula, né? Bateu na minha barreira de potencial. Parte da onda dela passou a barreira, só que ela vai ser refletida, a probabilidade de ela ser refletida vai ser 1 e ela pega e volta. Então é como se ela batesse na parede, penetrasse um pouquinho a parede e voltasse. Deu para captar isso aí? Abstrair isso aí? Qualquer coisa vocês me interrompam então, tá, pessoal? Então, esse fenômeno, ele é chamado de penetração na região classicamente proibida. Porque classicamente, se eu tenho uma barreira, a partícula bate e volta. Não existe probabilidade de ela passar um pouquinho. Não existe isso, tá? E aqui, o que eu falei, ó, a penetração não significa que a partícula seja mantida na região classicamente proibida, pois a probabilidade que ela seja refletida é igual a 1. Então ela vai, bate, meio que atravessa, mas volta. Ela não existe a probabilidade de ela bater e ficar, ou de ela bater e passar para o outro lado. Tá certo? Como que eu defino a distância de penetração? Quanto que ela consegue passar para o outro lado antes de ser refletida? É esse ΔX, né, que é uma incerteza, né, nesse x, é 1 sobre K2. Por que K2? Porque K2 está multiplicando x no expoente. Tá? Está multiplicando o x no expoente. Então ela é proporcional a 1 sobre K2. E quem é 1 sobre K2? K2, né, raiz de 2mv0 menos e sobre h cortado. 1 sobre K2 é o oposto disso, o inverso disso, né? H cortado ao quadrado sobre raiz de 2m vezes v0 menos e. Tá certo? A razão disso é que essa exponencial cai muito rapidamente a zero, quando o x é muito maior que 1 sobre K2.
que é o caso, tá, pessoal? Normalmente é o caso. Por quê? Ó, vamos analisar esses valores. Primeiro, H cortado. H cortado é H sobre 2π, né? Então isso aqui é da ordem de 10 a menos 34. Se você pensar numa partícula de massa grande, macroscópica, pronto, vai diminuir mais ainda, né? Esse aqui, esse M vai ser grande demais. E essa penetração aqui vai depender também, turma, da diferença de energia, tá? Da diferença da barreira de potencial e da energia que a molécula tem. Por exemplo, que a partícula tem. Se essa partícula tem uma energia muito pequena, então V0 é muito maior que E, né? Que é o que acontece no limite clássico. O produto de M por V0 menos E é grande comparado a H cortado. Ah, aqui é H cortado ao quadrado, tá, turma? Depois tem que ajeitar isso aqui. Ah, não, é H cortado mesmo. É H cortado. Tá, aqui é que não é ao quadrado, aqui é H cortado, tá? Então esse ΔX é imensuravelmente pequeno. Mas o que acontece? À medida que E se aproxima de V0, esse número aqui vai ficar pequeno e isso aqui vai ficar grande. Então, quando a diferença entre a energia que a partícula tem e a barreira de potencial são grandes, essa penetração aqui é imensurável. Mas quando a energia da partícula passa a ser próxima, mesmo que menor a essa barreira de potencial, mesmo que menor que a barreira de potencial, mas próxima a essa barreira de potencial, aumenta a probabilidade de ela estar do outro lado e, consequentemente, aumenta a penetração dela nessa barreira de potencial. Tudo bem, turma? Deu para acompanhar isso aí? Então, pessoal, esse é o caso que a gente analisou, que a energia da partícula é menor que a barreira de potencial. Então, o que a gente viu? Que a probabilidade de ela ser refletida é 1, o que corrobora a mecânica clássica, mas, por outro lado, existe a probabilidade de ela penetrar na região classicamente proibida, que é um fenômeno puramente quântico.